Olá, queridos. Vamos continuar com a carta aos Colossenses, lendo do capítulo 3, do 15 ao 17, que diz: Que a paz de Cristo reine em seus corações, pois, como membros de um corpo, vocês foram chamados à paz. E seja grato, que a mensagem de Cristo habite ricamente entre vocês, ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, por meio de salmos, hinos e cânticos do Espírito, cantando a Deus com gratidão em seus corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A comunhão de novas pessoas em Cristo é algo que nós vamos começar a discutir aqui, e Paulo traz essa discussão sobre as vestes da graça cristã ao clímax, dizendo que a paz de Deus reine em seus corações. Tal como acontece com o amor, devemos ver isso como uma dinâmica da igreja, bem como uma qualidade pessoal. Com os dois versículos que se seguem, juntamente com o versículo anterior, o versículo 11, essa palavra descreve a comunhão de novas pessoas em Cristo. E a nova tradução, nova Bíblia em inglês, traduz dessa forma: que a paz de Cristo seja árbitro em seus corações. E essa é uma imagem muito vívida quanto ao significado literal do verbo. Ele traz para uma arena atlética, e Paulo está literalmente dizendo que a paz de Deus seja o árbitro no seu coração. Os nossos corações são arenas de conflito e competição. Todos os tipos de sentimentos se chocam internamente. Jesus, por exemplo, encontrou um homem que morava entre os túmulos, acorrentado, que se chamava Legião, porque eram muitos. A paz reinou no coração daquele homem quando Jesus o curou. Ele foi então vestido em seu juízo perfeito. Somos uma legião de paixão e amor, de medo e esperança, de ciúme e confiança, de cinismo e boa vontade, de indiferença e preocupação, de desconfiança e consciência. Como que todos esses sentimentos devem ser arbitrados, harmonizados? Quais são os sentimentos que devem reinar? O que, ou onde, ou quem é o árbitro para resolver esses confrontos internos? Mas a palavra de Deus diz que a paz de Cristo seja o árbitro. Ele não é apenas o árbitro de todos os meus embates internos, da guerra civil que se assola dentro de mim, nas minhas relações interpessoais, na minha família. Ele é o árbitro de tudo isso. Ele é o árbitro, principalmente nas minhas relações na igreja. Nele temos o fator-chave para nos darmos bem. É a paz de Cristo. Conhecer as vestes da graça é uma coisa, usá-las graciosamente é outra. O Evangelho é isso. A vida corporal da congregação cristã é descrita no versículo 16. E aqui está um raciocínio interessante para nos guiar quando planejamos programas, elaboramos os nossos ensinos, estruturamos a nossa vida, criamos estratégias para o crescimento, para o engajamento na adoração nas nossas igrejas. Habite em vós a palavra de Cristo ricamente em toda sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vossos corações ao Senhor. Colossenses 3,16. A centralidade da palavra é crucial. Tanto quanto os pastores, mestres que estão enraizados na palavra, todo o corpo de Cristo precisa estar imerso na palavra, a ponto de ela habitar em nós ricamente em toda sabedoria. Sabedoria que vem de permanecer em Cristo e permitir que as suas palavras permaneçam em nós. Invocar e afirmar os dons de todo o nosso povo deve ser o principal modus operandi da nossa comunhão de novas pessoas em Cristo.
ensinando e admoestando uns aos outros. No corpo de Cristo, cada pessoa é ministrada e cada pessoa é um ministro, e é isso que Efésios 4, 11 e 12 está falando. Seus dons foram feitos para que os cristãos fossem devidamente equipados para o seu serviço. Certamente nossos dons estão ligados ao Evangelho. A palavra de Cristo é o sinônimo da sua presença viva dentro de nós. Somos admoestados a deixar a palavra de Cristo habitar em nós ricamente. A palavra habitar é oikio, ou oikos, que é uma palavra relacionada que significa estar em casa. Cristo deve estar em casa em nossos corações. Paulo leva isso ainda mais longe. Ele diz que a palavra de Cristo deve habitar ricamente, abundantemente em nossos corações, sem nenhum limite. O ministério que é dado a todos os cristãos e para o qual o Espírito Santo nos dá dons é o de compartilhar Cristo. Nós somos os comunicadores do nosso Senhor. Essa comunicação não é direcionada apenas para aqueles de fora da comunhão, mas é o relacionamento dinâmico das pessoas dentro da igreja também. Ensinamos e admoestamos uns aos outros, apresentando nossos aprendizados, compartilhando nossas ideias, estando conectados uns aos outros, responsabilizando, desafiando, apoiando, questionando, orientando, tudo para a edificação do corpo, para que todos estejamos equipados para o ministério dentro e fora da igreja. Paulo fala no versículo 16, com graça em seus corações ao Senhor, ou sendo grato ao Senhor. Muitos tradutores vão substituir esse dando graças por graça nesse versículo, o que ainda me parece para mim ainda mais preciso, que é a palavra caris. E a verdade é que os dois significados não podem ser separados. Em 2 Coríntios 4,15, Paulo disse: porque tudo é por amor de vocês, para que, à medida que a graça se estende a mais pessoas, aumente a ação de graças para a glória de Deus. Assim, a graça e a ação de graças andam juntas. Acrescente a isso o fato de que os dons do Espírito, como mencionado por Paulo, carismata, têm a mesma raiz que graça e ação de graças. Com este conhecimento, nós podemos ter uma visão mais completa do que a igreja deve ser. Na comunhão, Cristo habita ricamente por causa da graça, caris. Nossa resposta é ser gracioso, ser grato, caris. E expressar isso na celebração da alegria com salmos, hinos, cânticos espirituais. Somos uma comunidade de dons, carisma, equipada pelo Espírito para ministrar uns aos outros e ao mundo, para compartilhar Cristo dentro e fora da igreja. Devemos ser então um povo carismático, cheio de graça, equipado com graça, celebrando a graça em quem Cristo habita ricamente e por meio de quem a graça flui para o mundo. Tudo na igreja deve ser cheio do Espírito e controlado pelo Espírito Santo. A nossa adoração deve refletir a centralidade da graça de Deus. A igreja deve ser uma parábola do reino de Deus quando tudo estiver reconciliado com Cristo. Por isso Paulo diz: dentro da igreja não há grego nem judeu, circuncidado nem incircunciso, bárbaro ou cita, escravo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Barreiras são quebradas, muros de separação são derrubados e o reino pacífico é demonstrado, embora em miniatura, na igreja, no corpo local de Cristo. Quem está unido a Cristo está unido a todos os outros que participam da nova comunidade. Isso não significa que a singularidade e a distinção sejam obliteradas.
A igreja não deve ser uma irmandade sem nome e sem rosto. Os cristãos não devem ser cópias carbono uns dos outros, vivendo uma vida de mesmice, desprovida de qualidades individuais. A igreja, ao contrário, é composta por essas pessoas que Paulo nomeou, e sua lista não era nem para ser completa. Mas as diferenças entre essas pessoas também não podem ser motivo de discriminação ou divisão. O Espírito nos torna um, e em Cristo temos o mesmo valor. Paulo conclui esta sessão reafirmando a centralidade de Cristo. Tudo o que fizerdes, por palavras ou obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Queridos, queridas, Deus abençoe e nos veremos na próxima sessão. Amém.